Mas isso também te deixou muito adaptável, né? Porque, claro, a gente tá no Brasil, né? Mas a gente é muito diferente, né? Por ser humano mesmo, isso já nos torna muito diferentes. Então, isso também te deixou muito adaptável. Você consegue comunicar com várias pessoas. E, por exemplo, foi no Pará, né, que você falou com o rapaz, né? Foi. É. Então, e por exemplo, no Pará, você estava com um casal ali que eles eram completamente diferentes, mas você conseguiu ter o acesso ao rapaz, que é diferente de você, porque você é uma pessoa mais do povão, né? Igual você disse. Uhum. Então, eu acho que tudo que você viveu também te deixou muito adaptável. Você consegue comunicar com várias pessoas diferentes e até falar de Jesus para várias pessoas diferentes, Eu né? acho que essa questão de você viver, e é uma coisa que eu gosto muito. Eu tive a oportunidade de passar por 6 países e 14 estados no Brasil. Do sul ao norte ali. Então você conhece, você no Amazonas e no Pará, é um mundo. Curitiba, Santa Catarina e Rio Grande do Sul é um outro mundo totalmente diferente. Só que você vê essas culturas, elas fazem com que você comece realmente a se adaptar e a conseguir entender. Né? Eu passei por uma situação que eu achei engraçada. Teve um dia que a gente estava na Bahia, no meu prático da minha escola missionária, e eu fui na padaria e comprei mortadela defumada, para tomar café. Eu tinha recebido uma oferta, era o penúltimo dia de prático. Falei, pô, vou honrar minha equipe. A gente só tinha passado por perrengue, só dificuldade. Falei, vamos tomar um café da hora aqui. Comprei suco, comprei um monte de coisa. Na hora que eu botei a mortadela na mesa, eu ouvi. O pessoal falou assim, nossa, olha como o Gabriel é rico. Eu falei, da onde vocês estão tirando isso? Você come mortadela no café? Eu falei, como assim? Eu falei assim, não, mortadela é mistura de almoço. Eu falei, mano, como assim? E no Pará eles comem mortadela frita no almoço. Eu falei, isso aqui é normal. Pro paulista isso aqui é normal. Pão com mortadela. Ou mortadela. Então, tipo assim, você começa a ver que existe muita diversidade, é muita diferença, e aí você se adapta. E eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é, para qualquer lugar que eu vou, eu gosto de chegar no lugar e entender o que, que o povo lá gosta de comer, o que, que o pessoal gosta de fazer, o que eles gostam de ver, o que, que eles tomam, toma café, toma chá. Então, no Chile, eles tomam chá. O forte dos caras toma chá. Eles não jantam. Eles tomam um once. Eles juntam no final da tarde, pegam um pão, frango desfiado, amassa um abacate, pica uns tomates, uma garrafa térmica com água quente, um monte de chá e ficam ali em volta da mesa. Ai, que delícia! E a gente fazia isso todo dia. Cara, eu amo café. Pra mim, ficar sem café é difícil. Eu tomava chá com os caras. Então você vai se adaptando. E aí eu gosto de ir num lugar, o que, que os caras comem, o que, que vocês gostam. E aí você vai fazendo isso e aí te torna uma pessoa mais adaptável. Você consegue se dar bem com quem é mais fechado, com quem é mais aberto, porque você começa a entender outras realidades. Né? Esses dias a gente estava comentando sobre as famílias de ucranianos que estão na nossa igreja, que a gente recebeu da guerra, e alguém falou assim, mano, mas as crianças correm, as crianças fazem um monte de coisa. Fazer. Meu, eles acabaram de fugir da guerra. Eu falei assim, eles acabaram de sair da guerra. Passa um avião em cima do apartamento que a menina tá morando, ela se esconde embaixo da cama. Então, tipo assim, entenda o lado deles, sabe? Tipo, eles estão fugindo. É lógico que a criança ela vai chegar aqui na igreja, ela vai correr, ela vai brincar. Então, eu acho que você começa a ter um pouquinho mais de empatia. Quando você entende a realidade do outro, a cultura do outro, você se torna uma pessoa que tem mais empatia. Um grande erro, antigamente, do trabalho missionário era esse. O missionário brasileiro chegava lá, queria implementar uma igreja brasileira lá. E hoje, eles entendem que eu preciso me adaptar à cultura local e não querer transformar eles em brasileiros, igreja brasileira, com usos e costumes brasileiros, principalmente de igrejas mais conservadoras, né? Eu ouvi 2 histórias na missão que me marcaram muito. Em 2018, a gente estava num encontro de ETEDs, lá em Contagem, em Minas. E a Jocum tem uma base muito forte em Porto Velho. Né? Acho que foi a 3ª base aberta no Brasil. A base dos caras é no meio da floresta. Então, você entra pela rua e sai pelo rio, na base. E são senhoras, 60, 70 anos, que entravam na floresta ouvindo Deus se tinha que ir para a direita ou para a esquerda, para chegar no meio dos povoados. Então, você olha aquelas mulheres, faz assim, elas são monumentos da missão, são pessoas que você tem que calar a boca e escutar essas mulheres falar, porque elas viveram, sabe, algo extremamente profundo com Deus. E eu lembro que
elas contaram 2 histórias. A primeira é sobre uma igreja que elas estavam, uma igreja de índios, que elas foram por um culto e elas chegaram na igreja e os índios tudo de terno. Terno, gravata, sapato, vestidão, maquiagem. E diz que elas começaram a olhar aquela mulher e falaram assim, por que os índios estão assim? E no culto, louvor, e cantavam e tal. Acabou o culto, acabou. O pastor deu a bênção apostólica, tiraram a gravata, tiraram a roupa e jogaram no chão. Elas falaram assim, mas por que vocês estão fazendo isso? Eu falei assim, porque agora a gente é crente. Na hora do culto a gente tem que estar vestido igual crente. Eu falei assim, não, você é índio. No culto você cultua Deus como um índio. Né? E uma outra história que eu ouvi era a respeito... Tem uma... Acho que são Suruarrás, uma tribo no norte do Brasil, que qualquer decepção, qualquer problema familiar, problema pessoal, ele se mata. Ele vai no meio da floresta, ele pega uma raiz, ele morde ela e ele se mata. E um dos índios tinha passado por um problema, ele foi pro meio da floresta para se matar. Diz que ele foi se matar e aí ele voltou. Ele teve uma experiência e ele voltou no meio da tribo e falou para as missionárias, olha, eu fui me matar. E ela falou assim, mas por que você não se matou? Ela falou assim, porque eu vi Jesus. Uau. Ela falou assim, como você sabe que ele era Jesus? Eu falei assim, porque ele era igual eu. Ela falou, como assim? Eu falei assim, ele era um suruarrá. E o índio tinha visto Jesus como? Da cor dele, com o cabelo da maneira que eles cortam, com a mesma pintura, com a roupa que eles usam, que era um barbante, assim. Ela falou assim, como você sabe que ele era Jesus? Assim, porque ele tinha as mãos e os pés furados. Uau. E isso, imagina, a galera, todo mundo aqui, assim, ó, ouvindo aquelas mulheres falarem, chorando. E ela falou assim, não é a roupa que ele está usando, não é a maneira que ele cultua, mas é quem ele cultua. Não é, ele vai estar lá pelado no meio da floresta, mas ele está adorando o Deus dele. Ele está na presença de Deus, ele está tocando as músicas dele na presença de Deus, é a cultura dele, recebendo a cultura do reino. Uhum. E eu acho que é isso, né? A gente querer implantar a cultura do Brasil, mas é a cultura do reino. Né? E a cultura do reino, ela não vai ferir, não vai destruir a história daquela pessoa, mas ela vai ensinar, né? Ela vai mostrar um caminho. E eu acho isso sensacional. Quando eu ouvi essa história, eu falei, meu, que experiência, um índio ver um outro índio com os pés e com as mãos furadas ali, entender quem ele era. É surreal a gente ver a importância que Jesus dá para esses povos. A importância que Jesus dá para essas pessoas. Né? Se fazer como um deles. Né? Como ele se fez com a gente. Né? É claro que há uma transformação, né? Porque ter um contato com Jesus é uma transformação. Claro. Mas isso não quer dizer que ele vai deixar de ser aquilo que Exato. ele é desde criança, né? Exato. Eu não posso falar pro cara que se converte tocando axé que ele vai fazer um axé gospel. Ele faz, não vou pedir pro cara tocar um Alessandro Vilas Boas ali. Não faz parte do cara. Eu não posso falar pro baiano criar um ritmo do sul para adorar o Senhor ou algo americanizado. Né? Salmo 150, ele vai adorar o Senhor com aquilo que ele tem, né? Com aquilo que ele vive, com as experiências dele, com aquilo que o Senhor santifica e ressignifica na vida dele. E assim são para os indígenas, para os quilombolas, né? Para os ciganos. Né? A gente tem um grande número de ciganos no Nordeste brasileiro que estão lá, recebendo Jesus, né? Adorando Jesus. E o Senhor está transformando a realidade deles. Isso, eu acho que para mim o que mais me marca na história da missão é isso. Você ver histórias totalmente corrompidas sendo restauradas. Né? Culturas corrompidas sendo restauradas. Antes de começar aqui, você estava contando que alguns pastores estão indo agora, né? Nesses dias que a gente está gravando aqui, lá para o Egito. E aí você estava contando algumas experiências de coisas que Deus tem feito lá. Conta um pouquinho aqui. A nossa igreja ela faz parte de uma rede de igrejas, né? O GKPN. E todo ano eles fazem uma movimentação no Egito para ouvir o que está acontecendo na igreja do Oriente Médio. E pastores da nossa igreja estão indo para lá, para ouvir. Né? A nossa igreja apoia projetos lá. E a gente tem escutado histórias de pessoas que ressuscitam. O cara estava morto e Jesus ele começa a operar milagres como ele operava na Bíblia. Então, histórias que a gente ouviu, que eu ouvi essa semana, né? Uma jovem que estava sendo batizada lá no Egito, uma jovem egípcia. Ela estava sendo batizada e o pastor falou para ela assim, olha, você está disposta a morrer por Jesus, se possível, se necessário? Ela falou, eu estou. E aquela jovem, ela ia ser batizada, ela ia para casa, se despedir dos pais,
E automaticamente eles iam mandar ela pra Turquia, para ela fazer missão na Turquia, para ela ser uma missionária na Turquia, falar de Jesus lá. E ela foi batizada, e ela falou, estou disposta a morrer se for necessário. E ela foi para casa para se despedir do pai. E para quem não sabe, ir para a Turquia é talvez morrer, né? Também, porque é a mesma visão religiosa, né? É a mesma perspectiva. E quando ela chegou na casa para falar com o pai, ela falou assim, pai, eu tô indo embora porque eu me converti pro cristianismo. O pai jogou ela do 14º andar. Nossa. Então, assim, ela estava disposta e ela recebeu aquilo que ela estava disposta. Né? O Dr. Elias Dantas, que é o pastor que é responsável por esse grupo, ele contou uma história que ele teve contato com a mãe de um daqueles jovens que foi morto no Egito, aqueles que morreram na praia de laranja, e ele perguntou para ela assim, olha, o que você sente quando você lembra? Ela falou assim, eu sinto saudade do meu filho. Eu sofro, porque é o meu filho. Mas eu sinto alegria. Porque ele pôde declarar para o mundo todo viu, em cadeia mundial na televisão, em quem ele cria. Qual era a fé dele? Ele morreu por algo muito maior. Então eu me alegro por saber que o mundo sabe em quem o meu filho cria. Uau. Eu não sei se eu estou preparado para viver um negócio desse. Entende? Eu não sei se eu olharia para minha filha que vai nascer agora e falaria um negócio desse. Mas são pessoas que vivem um evangelho num nível e que realmente é tudo para elas. Você se converter e ter o risco do seu pai ou sua mãe te matar, te rejeitar, mandar te prender. Né? Uma outra história, porque a gente estava falando, né, sobre Jesus estar fazendo milagres hoje que ele fazia na época dele, né, lá atrás. De uma mulher que se converteu e foi falar com o marido. E quando ela foi falar com o marido ia matar ela. E o Senhor a transladou. Ela estava na casa, de repente ela aparece em um outro lugar. Eu falei assim, mano, esse é papo de louco. Eu falei assim, mas ele já fez uma vez. Por que não faria Por que de ele novo? não faria de novo? Entendeu? Ele fez com Felipe, por que ele não faria com ela? Então, ele tem feito, ele tem aparecido em sonhos, né? Ele tem se feito conhecido para essas pessoas. Né? Muçulmanos, líderes de facções, têm conhecido Jesus, têm procurado pastores para ouvir. Então, essa é uma realidade. Né? A gente muitas vezes não tem ido, mas ele tem se revelado. Eu ouvi uma história em 2014, mais ou menos, sobre um jovem que foi para a missão, foi para o Egito, e ele era professor de inglês. E ele não estava pregando, ele não estava fazendo célula, ele não estava fazendo nada. Deus falou para ele assim, comece na aula de inglês. Ele começou a dar aula para jovens egípcios. E aí um dia, uma aluna chegou para ele e falou assim, professor, fuja, vai embora. Eu falei assim, mas por quê? Ele falou, porque o meu irmão é militar, eles sabem quem você é. Você é missionário, eles já foram na sua casa, eles abrem a sua correspondência, eles sabem quem você é. Então vai embora. E ele falou assim, mas por que você está me falando isso? Ela falou assim, porque eu já me converti, eu já sou cristã. E boa parte dos seus alunos também são, 80% dos seus alunos já são. Eu falei assim, mas quem pregou para vocês? Ela falou assim, ninguém pregou. Mas desde que você começou a dar aula, Jesus tem aparecido em sonho pra gente. Uau. Então, é muito doido você ouvir isso. Né? Eu não precisei que Jesus aparecesse num sonho pra mim, assim. Né? Ele está disponível pra gente aqui. E eu acho que isso que me dói, que a gente tem Jesus disponível pra gente aqui. E a gente tá preocupado com outras coisas. Né? Tem pessoa morrendo, tem jovem morrendo por amor a Jesus. E aí eu vejo jovem sofrendo porque não vai poder ir no show do Justin Bieber. É uma realidade. Né? A gente não tem... A gente troca os valores. A gente troca totalmente os valores. E Jesus está aqui, acessível. Né? Eu posso me relacionar com Ele, eu posso abrir minha Bíblia, eu tenho um aplicativo da Bíblia no meu celular, posso pregar na escola. Crer em Jesus não me oferece risco. Né? E a gente brinca com isso. E as pessoas estão aí. Então é muito legal poder, por exemplo, fazer parte de uma igreja que se envolve com algo disso. Sabe? Algo que investe nisso e poder encontrar essa realidade. Porque se eu não falar, outras pessoas vão falar. E essa mensagem vai chegar a outros corações e as pessoas vão ser ativadas por Deus nisso.
Então eu oro para que, sei lá, os meus jovens, né, a galera que caminha comigo, possam ir para esses lugares e não voltem. Mas não voltem porque eu quero que elas morram, não, mas porque elas encontrem um propósito para elas ali. Sabe? Quero construir poço, quero, sei lá, alimentar criança, quero ensinar a costurar. Viva o propósito de Deus, sabe? Eu acho que são essas coisas que nos alimentam, que mantêm a nossa fé viva. Então, não existe um porquê não fazer, né? Para mim me dói quando eu vejo muitos jovens com potencial que não desenvolvem esse potencial, né? Jovens abrindo mão. Eu tenho inúmeros amigos que eu falo, cara, quantos chamados desperdiçados, quantos pastores que poderiam estar sendo formados, missionários que estão desperdiçados, porque querem viver hoje a vida deles, se importam com coisas pequenas. E existe uma imensidão de coisas acontecendo no mundo, né? Podia ser eu lá, ouvindo essa história, tipo, desde que você chegou, Jesus começou a aparecer. Podia ser um amigo meu, né? Mas Jesus, ele usa quem está disposto e quem está disponível. Então, pra gente ver isso, a gente precisa estar disposto e disponível, né? Isso é incrível. Esse foi um corte do NSDC Cast. Para conferir o podcast completo, que a gente fala muito mais sobre esse assunto, é só clicar no link que está aqui na descrição e conferir aqui no nosso canal no YouTube.